Fala moçada, Thiago na área. A gente está aqui hoje nos encontrando novamente aqui em frente ao Santuário de São José de Anchieta, o apóstolo brasileiro. Cara que é de suma importância aí para a história do Brasil, né? Fez a primeira gramática brasileira, a primeira gramática Tupi-Guarani foi ele que escreveu, né? Que editou, né? Fundador da cidade de São Paulo, fundador da cidade do Rio de Janeiro, né, cofundador aqui do estado do Espírito Santo. A gente se encontra aqui na cidade de Anchieta, no Espírito Santo, para trazer para vocês aí um pouquinho da história do Padre José de Anchieta, santo brasileiro, apóstolo brasileiro. Vem com a gente nesse vídeo. Thiago na área. Estamos aqui para falar um pouquinho do Padre José de Anchieta, o apóstolo brasileiro, entendeu? Cara que fundou a cidade de São Paulo, fundou a cidade do Rio de Janeiro, é um dos cofundadores aqui do estado do Espírito Santo, evangelizou e catequizou um monte de índios aí, participou aí da revolta dos Tamoios, né? Ajudou aí o Estácio de Sá na guerra contra os franceses aí, na invasão da Baía de Guanabara. E a gente vai começar o nosso passeio aqui entrando no Santuário Memorial do São José de Anchieta, aqui na cidade de Anchieta. Antes da gente subir, continuar, vou pedir a vocês de não deixarem de se inscrever no canal, deixar o like de vocês aí. Se inscreve, moçada, é importante. Nós viajamos mais de 600 quilômetros para trazer essa história para vocês aí, que é, desculpa o barulho dos carros aí, né? A gente tá no meio da rua, para trazer essa história para vocês aí, que é a história do nosso país, que é a nossa cultura, né? Que é o que faz a gente ser brasileiro, beleza? Então não deixa de se inscrever no canal não, moçada, e vamos com a gente aí que a gente vai entrar no santuário agora. Vamos mostrar para vocês aí a cela dele, pedacinho da tíbia do São José de Anchieta, que tá aí hoje como uma relíquia, tá certo? Vamos mostrar o santuário e contar um pouquinho da história dele para vocês. Acompanha a gente aí, moçada. Então, moçada, a gente chegou aqui no Santuário Padre José de Anchieta, aqui na cidade de Anchieta, do Espírito Santo, para contar um pouquinho da história do Padre Anchieta para vocês aí, São José de Anchieta, né? Um santo brasileiro, pároco dos professores, patrono dos professores, cara que tem a patrono da cadeira número 1 da Academia Brasileira de Música, né? E vamos contar um pouquinho da história dele para vocês. Ele nasceu no ano de 1534, no dia 19 de março, na ilha de Tenerife, na Espanha, nas Ilhas Canárias ali. Interessante isso aí, a ilha de Tenerife é onde tem o maior acidente aéreo da história da aviação mundial, aconteceu em Tenerife, no mesmo lugar que nasceu o Padre Anchieta. Se querem saber sobre esse acidente aéreo, deixa nos comentários aí embaixo, que a gente traz para vocês um vídeo sobre esse acidente aéreo. Tem um vídeo também muito legal do canal Aviões e Músicas, vou deixar o link aqui embaixo, que conta direitinho sobre esse acidente, que foi o maior acidente aéreo da história da aviação mundial. Mas voltando aqui, ele nasce lá em Tenerife, em 1534. Ele era filho de cristãos novos. O que são cristãos novos? Eram antigos judeus que se converteram ao cristianismo, principalmente por causa da Inquisição. A Espanha estava com... O movimento inquisitório na Espanha estava muito alto, e ele era descendente de judeus, judeus convertidos, né? Cristãos novos, né? E em 1550 ele vai para Coimbra, em Portugal, para estudar e virar padre. Ele tinha 16 anos e ele faz o seu voto, o seu primeiro voto de castidade aí, com 16 anos. E em 1551, através do padre Inácio de Loyola, Santo Inácio de Loyola, hoje também canonizado, né, ele faz parte, ele se inscreve, e aliás, ele é convidado a participar da Companhia de Jesus, os antigos jesuítas, né, missionários aí que pregaram o evangelho e catequizaram muitas nações pagãs por aí. E ele, então ele, né, adentra aí a Companhia de Jesus, né, com o padre Inácio de Loyola. Só que ele tinha um problema de tuberculose óssea, que dava para ele uma escoliose. Então tinha dificuldade de andar, usava um cajado. Um dos símbolos do Padre José de Anchieta é o cajado de peregrino dele aí,
que muitas pessoas associam por causa da peregrinação que fez pelo litoral brasileiro, mas não, era por causa da escoliose mesmo, então tinha dificuldade para andar, usava o cajado para andar. E ele adentra a Companhia de Jesus com o Padre Inácio de Loyola, como falei para vocês, mas por causa desse problema de coluna, o Padre Inácio falou com ele: ô José, não dá para você continuar, né, na Companhia de Jesus, né, fazendo essas missões de catequese, porque você tem dificuldade de andar, etc e tal. E ele fala que não, que ele quer continuar, ele pede para continuar, ele fala que se ele conseguir fazer um pagão rezar o Pai Nosso, a vida espiritual dele já está realizada. E nisso o Padre Inácio de Loyola então propõe para que venha a colônia portuguesa, no caso do Brasil, né, para que faça aí a canonização e a colonização e a evangelização dos nativos aqui do Brasil. Bom, 1553 ele desembarca aqui no Brasil, na Baía de Todos os Santos, em Salvador, a antiga capitania de Todos os Santos. Ele desembarca lá e ele vem aí na armada do segundo governador-geral do Brasil, tá? Chegando aqui, ele vai trabalhar com o padre Manuel da Nóbrega, que já estava aqui, já era jesuíta e já fazia essa missão, né, de catequismo dos índios aqui no Brasil. E ele vai trabalhar com o padre José da Nóbrega, vai para a capitania de São Vicente, né, e começa o seu trabalho missionário lá. Ele aprende o Tupi-Guarani e ele faz a primeira gramática, ele faz uma normatização da língua e ele faz a primeira gramática brasileira, a primeira gramática Tupi-Guarani, é o padre José de Anchieta que faz. E ele faz esse trabalho com os índios aí. O interessante dele é que ele era humano e ele interviu muito aí na questão de se escravizar índios pelos portugueses. Ele era contra isso, falava que o índio não trabalhava, e ele sempre defendeu muito o lado dos índios brasileiros nessa questão aí, tanto do movimento escravocrata, né, quanto nas outras questões, né, aprendeu aí, né, a arte da farmacologia da selva com os índios, né, e ele foi bem aceito no meio dos índios aí, se tornando um grande evangelista. Em 1563, a gente vai ter aí a Revolta dos Tamoios. O que foi a Revolta dos Tamoios? Se quiser saber mais sobre ela, deixa aqui embaixo. Confederação dos Tamoios, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente traz um vídeo só sobre isso para vocês. Mas foi o seguinte: alguns índios, algumas tribos se uniram com o auxílio dos franceses para combater Portugal, que se uniu com outras tribos brasileiras, os tupiniquins, e travaram uma batalha exatamente sobre esse domínio de territórios, etc e tal. E o padre José de Anchieta interviu no meio desta guerra e serviu até de refém aí dos tamoios, para que pudesse conversar com as lideranças portuguesas, tá certo? E essa revolta, né, se tornou uma revolta armada, muito pesada. Chegaram reforços de Portugal. Tem até um quadro muito interessante, que eu vou trazer para vocês, este quadro aqui, que é chamado O Último Tamoio, que representa aí exatamente esse massacre da tribo dos Tamoios aí, né, que ocorreu neste período. Pouco tempo depois aí tem a invasão francesa na Baía de Guanabara, que o padre José de Anchieta participou também ativamente, né, expulsando aí os franceses da Baía de Guanabara. E teve até do lado o comandante Mendes Sá, cuidou do Mendes Sá, que morreu com uma flechada. Então ele participou dessa brigada, e tem situações interessantes. Ele teve com uma das tribos aí. As lendas do padre Anchieta, né, constam mais de 5.000 milagres, né, com a intervenção do padre José de Anchieta, mas esse aí tem alguns que são lendas. Diz que numa das tribos que ele tentou evangelizar e tentou pacificar aí no meio desse conflito, né, para que os índios tivessem dado atenção para ele levitou na tribo, usando aí os poderes da sua fé, ele levitou na tribo para que convertesse os índios. Lendas que a gente vai ter aí no nosso cancioneiro popular brasileiro. Em 1577 ele vem aqui para Anchieta, né, aqui para o Colégio dos Jesuítas, onde é esse santuário hoje, o Seminário dos Jesuítas, né, e ele fica aqui até falecer em 1597, né. O funeral dele era muito adorado pelos índios de toda a região. Aqui vai ter um mapa dos passos do Anchieta, né, vários lugares que você passa aqui na região de Anchieta do Espírito Santo, você vai ter plaquinhas aqui: Passos do Anchieta, Passos do Padre Anchieta,
desde São Paulo até Vitória, né? Então você vai ter os caminhos que ele evangelizou no meio da mata, evangelizou na Mata Atlântica, evangelizou índio, né? Usava a fé para esconder de onças e feras, etc e tal. Ele morre em 1597, ele morre aqui. Eu vou mostrar a cela para vocês daqui a pouco. Aqui tem um museu também, ó. Ali tá Centro de Interpretação São José de Anchieta. Ali é um museu interativo. A gente vai lá no museu para que vocês conheçam. E do lado vai ter o santuário com o altar da época, né, com um pedaço do chão da época. Vou mostrar para vocês. E a gente vai lá na cela onde o São José de Anchieta veio a falecer. Lá vai ter um pedacinho da tíbia dele, que é uma relíquia. E esse é um resumão da história dele. Sobre a fundação de São Paulo, ele contava na capitania de São Vicente, foi para uma escola jesuíta num lugar chamado Piratininga, e lá ele montou Colégio São Paulo de Jesuítas para catequizar novos cristãos novos, né? E ele manda uma carta no dia 25, datada do dia 25 de janeiro, ele manda a carta para a coroa portuguesa. Por isso que o aniversário de São Paulo é dia 25 de janeiro. Rio de Janeiro, por causa da revolta da Guanabara, né? Na Baía de Guanabara lá, que ele participa, ele também funda um vilarejo lá, né? Com o colégio jesuíta de catequização. Então ele é fundador aí, né? Da cidade do Rio de Janeiro e da cidade de São Paulo, com mais ênfase na cidade de São Paulo e co-fundador aqui do estado do Espírito Santo, como eu disse para vocês no início do vídeo. Ele está enterrado lá em Vitória. Vamos ver se a gente consegue dar um pulo lá para mostrar para vocês. Não vou garantir não, mas eu vou tentar. A gente está 100 km de Vitória. Já rodamos 600 km para chegar aqui e fazer esse vídeo para vocês, que merece um like. São 600 km para trazer história, cultura, informação. Deixa o like pra gente aí, moçada. Leva esse vídeo para mais pessoas, vamos espalhar essa cultura para mais pessoas. E ele falece aqui, então, para dizer, a gente falece aqui em 1597, como disse a você, enterrado em Vitória. E ele faz um cortejo fúnebre andando por toda essa região aqui por 4 dias. É interessante que as cidades aqui têm nomes indígenas. Iriri, Guarapari, Piúma, né? Guarapari, quer dizer, rede de prendeiro, pássaro, guará. E aí tem que dizer Piúma, terra escura, um monte de coisa. E tem uma cidade aqui próxima, depois aqui de Anchieta, entre Anchieta e Guarapari, chamada Ubu. Eu fui pesquisar o nome de Ubu, falei, por que a cidade chama Ubu? Eu conheço a fruta umbu, né, lá do nosso Nordeste, mas Ubu eu não sabia. E fui descobrir que Ubu, em Tupi-Guarani, significa assim, o homem caiu. E no cortejo do padre José de Anchieta daqui para Vitória, para o enterro dele em Vitória, o corpo dele caiu lá da maca que eles estavam carregando, lá da maca mortuária que eles estavam carregando, e os índios saíram gritando Ubu, Ubu, e aí as pessoas vão ver o corpo tinha caído da maca. Por isso que a cidade chama Ubu, aonde o padre Anchieta caiu. O padre Anchieta é um símbolo de resistência, um herói nacional. Ele tem aí, né, uma passagem muito controversa aí com Jacques Leblé, que era um pastor calvinista francês que veio para cá e foi preso pela Inquisição, né? E alguns historiadores falam que o próprio padre Anchieta fez a execução do Jacques Leblé. Outros historiadores falam que ele participou dessa execução, mas ele não concordou, pediu para que não fosse feita, mas foi feita a execução dele assim mesmo, e ele até pede o carrasco para executar o Jacques Leblé para que ele não sofra. Mas algumas polêmicas que existem aí, que existem com todos os nossos heróis e fundadores do Brasil. Tá aí um pouquinho da história do padre Anchieta para vocês. E agora vamos lá que a gente vai conhecer o santuário, vamos conhecer o museu, vamos conhecer a cela. Eu vou trazer isso para vocês. Vem com a gente aí, moçada. Bom, moçada, a gente está aqui agora no Museu Interpretativo aqui do Santuário. É um museu que conta um pouco sobre a vida de São José de Anchieta. A gente está aqui, a gente está na introdução do museu, um museu bem estruturado. A gente vai ter na recepção aqui um dos curadores do Cristo, tá ali, ó. Se você estiver estando aqui em Anchieta, pode procurar o Cristo que ele vai orientar vocês direitinho aqui no museu. O museu tem acessibilidade para pessoas com deficiência, com dificuldade de locomoção. Então, um museu bem estruturado, e a gente vai passear no museu agora e vamos mostrar para o museu é interpretativo, então não precisa de guia lá dentro. O museu vai estar, ele é todo auto-instruído, tá bom? E aí a gente vai mostrar um pouquinho para vocês do museu, vamos falar um pouquinho lá dentro, continuar contando a história do São José de Anchieta, o apóstolo brasileiro. A gente está aqui dentro da primeira sala do museu interativo aqui do Museu São José de Anchieta. E a gente vai ter aqui, ó, uma estátua do século XVII, uma representação do São José de Anchieta jovem. Essa estátua é do século XVII e o autor é desconhecido dessa estátua. Logo na lateral da estátua aí, a gente vai ter uma marreta que foi encontrada no sítio arqueológico aqui dos jesuítas.
Essa marreta também remete ao século XVI, ela já é um pouquinho anterior à estátua, ela remete ao século XVI. O engraçado é que no quadrinho de explicação ali do lado tá como machado, mas o curador nos explicou que foi uma grafia errada na hora que catalogou no IFAM e está esperando agora o IFAM fazer a correção, né, do título ali. Mas aqui a gente vai ter uma marreta encontrada que remete ao século XVI, foi encontrada aqui no sítio arqueológico, aqui mesmo, né, da tribo de Heritiba, Idiritiba, eram outros nomes que a tribo tinha, hoje a gente chama da cidade de Anchieta. Bom, aqui do lado a gente vai ter uma coluna da primeira igreja de Nossa Senhora da Assunção, também do século XVI, que é uma coluna original, que era a coluna da igreja na época. Tá? Aqui foi um colégio jesuítico, né? Foi um centro jesuítico. O Padre Anchieta era jesuíta, como eu falei com vocês lá na introdução, fazia parte da Companhia de Jesus, né? Então aqui era uma igreja jesuítica, e aqui a gente vai ter uma coluna da igreja. Apareceu. Bom, aqui do lado a gente vai ter, tá em frente aqui na antessala mesmo, né? Vai ter de frente para a estátua do Padre Anchieta, e a gente vai ter aqui a evolução desde a década de 1910 até os anos 2000, a evolução aqui do santuário. Então a gente vai ter aqui na década de 10, como ele era, uma fotografia da década de 10, uma fotografia da década de 20, da década de 50, você já começa a ver alguma movimentação, né, de poucos romeiros aqui, nessa fotografia. Aqui o santuário na década de 80, quando o Padre Anchieta é beatificado, foi na década de 1980 pelo São João Paulo II, e aqui a gente vai ter hoje o santuário na década de 20, e aí vocês viram lá fora na introdução do vídeo o santuário hoje em 2022. Duas coisas que são interessantes aqui a gente vai ter um cânon romano, tá? Que era o cânon de missa romano. A gente vai ter um livro de cânon de missa romano, eu vou pedir o cinegrafista para trazer aqui para que vocês possam ver o cânon de missa romano, né? Aqui a gente vai ter um cânon de missa romano de época, tá bom? As missas eram rezadas em latim, né, seguindo o cânon romano das missas. Isso é um cânon romano. Aqui do lado a gente vai ter uma plaquinha da Universidade do Espírito Santo, tá, ao São José de Anchieta. Essa placa remete a 1965, tá certo? Então são partes históricas, né, da congregação jesuítica aqui em Anchieta. Na parede a gente vai ter algumas explicações, né, um traçado, né, da história de São José de Anchieta, né, e ela vai evoluindo até 2019 com, né, o fim da canonização do São José de Anchieta hoje, né. Então mostra aí que em 1579, né, ele estabelece a missão jesuítica aqui no dia 15 de agosto, né, aqui na aldeia de Heritiba, que hoje é a Anchieta, né. Aí a gente vai ter 1597, ele chega a falecer, falece aqui na cela, eu vou mostrar para vocês, né? Ele é enterrado em Vitória, que é a capital aqui do Espírito Santo, né? Tem a cidade de Ubu aqui perto. Interessante que o nome Ubu significa em Tupi-Guarani, homem caiu. O cortejo dele foi um cortejo de 4 dias, né? Ele faleceu aqui, ele foi enterrado em Vitória, e ele saiu em cortejo, né? Um cortejo fúnebre daqui para lá, foi a pé, obviamente, né? E na cidade de Ubu o corpo dele caiu da maca que estava carregando, e os índios gritaram Ubu, 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 que queria dizer que o homem tinha caído, o corpo tinha caído. Por isso que a cidade chama Ubu hoje. E aqui vai mostrando um pouquinho da evolução tanto da aldeia para chegar a distrito e depois cidade, né? A gente vai ter em 759 a aldeia de Heritiba vira vila. Em 1761 a igreja Nossa Senhora Assunção, aquela que, né, a matriz velha começa a se tornar uma igreja mesmo, não é isso? Que vira a matriz aqui da vila. Em 1860, o Dom Pedro II visita, que o imperador Dom Pedro II visita aqui a igreja matriz, fala que ela é bonita, espaçosa, etc e tal. 1871, a pedido da Câmara Municipal da província, né, derruba as paredes internas da resistência jesuíta a fim de ampliar o cemitério que é logo ali atrás. 87, a vila de Benevelente é levada à cidade nomeada Anchieta. Então, 1887 sai de vila para cidade, e aí já é nomeada Anchieta em homenagem ao Padre Anchieta. Então aí você vai ter toda a explicação aí, né? O museu vai te direcionar com isso aí. Aqui na parte de fora do museu a gente vai ter
um quadro autoexplicativo da história toda do Anchieta, né? Ele ele é datado, né? Desde 1934, quando ele nasce lá na ilha de Tenerife, né? Como eu falei com vocês, ele nasce nas Ilhas Canárias, né? Lá em Tenerife, onde a gente falou lá fora do avião, etc e tal, né? Ele nasce lá no mesmo local, na ilha de Tenerife, né? Em 1948 vai para Coimbra, como eu falei para vocês, isso vira padre. Em 51 ele ingressa na Companhia de Jesus, ele era um jesuíta, né? Aí tem a chegada no Brasil, fundação de São Paulo, né? Escreve a Carta de São Vicente, em 1960, né? Aí em 1963 ele é refém lá na Revolta dos Tamoios, que eu te falei, se entrega como refém lá para os Tamoios, né? E 66 tem a ornamentação sacerdotal dele, e aí vai contando a história dele toda. Interessante, eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Isso aqui é uma representação de um quadro chamado O Último Tamoio. Esse quadro mostra aí o massacre dos Tamoios, né? Pelos tupiniquins aí, etc e tal, pela coroa portuguesa e pelos tupiniquins, né? Bem interessante essa representação. Aqui 1579, quando ele chega aqui na missão de Heritiba, né? Ele começa aí a missão jesuítica dele aqui, né? Nesta mesma região que hoje é chamada de Anchieta, né? Aí vai mostrando aí todos os passos dele. 1597 ele falece, 1980 é beatificado, o Papa, né, São João Paulo II beatifica ele, e 2014 o Papa Francisco reconhece aí a santidade do Padre Anchieta, e hoje ele é São José de Anchieta, né, considerado aí um dos protetores do Brasil e o apóstolo brasileiro. Vamos continuar dando uma andada pelo museu aí, e a gente vai andando e vamos explanando para vocês aí, tá bom? A gente está numa das salas do museu aqui, né, vai ter alguns crucifixos. Isso aqui é uma urna que eles chamavam de peroleila, carregava alimento dentro dos navios, né? A gente vai ter uma representação gráfica aqui, essa já é do século XXI, né, do Padre Anchieta. A gente tem o brasão do Padre Anchieta aqui. E aqui vamos ter alguns livros, né, sobre historiografia, selos do Padre Anchieta, selos antigos do Padre Anchieta. A gente vai ter aqui moedas e brasões do Padre Anchieta, né, algumas pedras indígenas foram encontradas no sítio arqueológico aqui. E essa sala tem uma televisão interativa que vai contando a história do Padre Anchieta aí, tá bom? Né? Aí aqui do lado alguns títulos que ele recebeu, né? Ele é apóstolo do Brasil, padroeiro dos catequistas, patrono dos professores, patrono dos farmacêuticos, patrono da cadeira número... Isso é uma coisa muito interessante, ele é patrono da cadeira de número 1 da Academia Brasileira de Música. Tá aí, ó. Pai da cultura do teatro brasileiro, pioneiro na poesia, herói da pátria, fundador da literatura brasileira, primeiro educador do Brasil, primeiro antropólogo e naturalista do Brasil, primeiro ecologista do Brasil, defensor dos direitos humanos, iniciador das estradas do Brasil. Tem que lembrar de uma coisa do Padre Anchieta. O Padre Anchieta sempre tentou intervir aí contra o período escravocrata, que os portugueses queriam lá fazer a escravidão dos índios. Ele sempre defendeu os índios. E aí você vai ter uma televisãozinha aí que vai estar passando um vídeo que é interativo e vai te mostrando aí todos os passos do Padre Anchieta. Mais uma coisa que é interessante do Padre Anchieta aí, ele foi o primeiro a montar um presépio no Brasil para os índios. Isso logo quando chegou. Então tá aí alguns crucifixos do século XIX e século XX, que foram crucifixos aqui da igreja. Bom, aqui a gente vai ter um pedacinho aqui da transcrição do voto do Padre Anchieta, que é a assinatura José de Anchieta, assinatura dele mesmo. Uma prensa antiga representando as prensas das gramáticas. Lembrando que o Padre José de Anchieta foi um primeiro gramático, se é assim que a gente pode dizer, brasileiro. Ele fez a gramática em língua indígena, em Tupi-Guarani, e aqui a gente vai ter uma representação dessa gramática. E na parede ali a transição do voto dele, que com 16 anos fez o seu voto de castidade e dedicou a vida dele às missões. Lembrando, tem que lembrar para vocês aqui, ó, que ele tinha tuberculose óssea, que dá uma escoliose. Então ele tem uma dificuldade maior para andar, né? Ele vem para cá exatamente por causa dessa escoliose.
Bom, moçada, para quem queria ver uma pregação no meio da mata da Prancheta, vocês vão ter uma agora ao vivo. E vão mais números de admirar a altura e doçura e variedade de espécies. Muitos dão bons frutos, e o que lhes dá graça é que há neles muitos passarinhos de grande formosura e variedade, e em seu canto não dão vantagem roxinóis, pintacílios, colorinhos e canários de Portugal, e fazem uma harmonia quando um homem vai por este caminho que é para louvar ao Senhor. E os bosques são tão frescos que os lindos e artificiais de Portugal ficam muito abaixo. Há muitas árvores de cedro, acas, sândalos e outros paus com ouro de várias cores e tantas diferenças de folhas e flores, que para a vista é grande recreação, e pela muita variedade não se cansa de ver. Isso aí, moçada. Era esse o ambiente que ele fazia a pregação para os índios, né? Aqui nessa antiga aldeia de Heritiba. Aqui na antessala aqui dessa sala interativa, a gente vai ter aqui um pouquinho da representação da fauna. A gente vai ter papagaio, né? O guará, que dá o nome para Guarapari. Guarapari significa rede de pegar guarás, que é esse pássaro aí. E aí a gente vai dar uma representação da fauna e da flora, tá bom? Um pouquinho de Mata Atlântica. A gente aqui está no cerne da Mata Atlântica. E ele começa de novo lá. Todo o Brasil é um jardim de cultura de próximo. Não se vê em claro de guerra. Bom, a gente está aqui na parte externa do museu. Logo atrás aqui tem uma sala de sinos, tem a sala dos jesuítas ali, né? E aí, coisas que são interessantes. Aqui a gente vai ter um túmulo, onde estão os esqueletos encontrados aqui no restauro desse santuário, né? Quando foi feito o restauro, o IFAM, aqui é um sítio arqueológico, então alguns esqueletos foram encontrados, foram depositados aqui. Então deve ter esqueletos de índios, de jesuítas, né? De padres menores. Aqui a gente vai ter os muros originais. Vem pra cá. Aqui a gente vai ter os muros originais do santuário, tá? E lá em cima a gente tem a parte mais interessante deste museu, que é a cela do Padre Anchieta, que foi onde o Padre Anchieta faleceu. E a gente vai visitar ela lá agora. Lá tem o pedacinho da tíbia dele, né? A relíquia dele lá. E foi aqui que ele faleceu. E ele sai daqui em Romaria por 4 dias até Vitória, né? E tem a questão de ter caído lá em Ubu, etc e tal, né? Então ele falece aqui no ano de 1597. A gente vai agora ao santuário e a cela para mostrar para vocês. Bom, a gente está aqui, ó, o ingressinho do museu, tá aqui. Contribuição simbólica de R$6 para poder entrar no museu e manter essa estrutura toda organizada, né, igual vocês estão vendo aí. O museu é muito bem organizado, muito interativo. As pessoas são muito bem receptivas, nos acolhem muito bem. Que a gente vai estar finalizando aqui essa parte aqui do museu, né, com os muros do antigo seminário, né, do antigo colégio jesuíta, né, da antiga sede dos jesuítas aqui. Lá embaixo você vai ver a porta, né. Uma coisa muito interessante, as construções são feitas uma por cima das outras. Então a gente vai ter aqui por baixo a antiga construção e essa nova por cima. Tá vendo? Então a gente vai ter ali, foi mostrado para vocês aí, né, a antiga porta do santuário. A gente está deixando um museu agora e entrando no santuário. Me acompanhei. O ingressinho aqui vem com símbolo aqui, né, do centro de interação. Tá aqui, que parece até um código de barras, mas não é o centro de interação, é uma grafia indígena e tem um QR Codezinho que se apresenta na catraca e não funciona. Tananã. A moça falou que precisava. É, precisa, não rolou não. Ah, tô preso!
Não entra não, então a gente vai dar a volta por lá, sai pela outra catraca, vai tudo bonitinho assim. Ah, a catraca de sair de lá, que é pra vir na cela, que a gente entra lá por cima. Bom, agora sim a gente tá na catraca certa pra sair. E aí a gente aponta o QR Code, vou ver. Ó, fez pilili, deposito liberado, volte sempre. Deposito o ingresso aqui, depois deposito não sai, né? Tadã! Vou mostrar da gente tá entrando agora no santuário, eu tô falando mais baixo. Como foi no santuário do Caraça, eu vou falar mais baixo aqui também. Respeito, a gente tá dentro de um santuário, que é o Santuário de São José de Anchieta, aqui na cidade de Anchieta, né? Aqui a gente vai ter um altar e eu vou tentar chegar ali pertinho para poder explicar para vocês melhor sobre o altar. O rapaz me explicou ali, mas a idade tá chegando e acaba tendo tá funcionando. Aqui a gente vai ter um retábulo, né, do altar, que era um altar original da capela de São José de Anchieta. Tá certo? Ele é colocado aqui para esconder umas pinturas indígenas que tem no altar, umas grafias indígenas. Esse altar aí foi colocado, retirado do átrio principal e colocado aqui depois que os jesuítas foram expulsos aqui da região, tá certo? Então trouxeram o altar para cá. A gente vai ter aqui esse altar aí, que é da época da capela do Padre Anchieta. Você vai ver que ele lembra muito as igrejas europeias, as igrejas de Ouro Preto, Mariana, as igrejas de Santa Bárbara, né, a qual a gente visitou, e eu vou trazer o vídeo para vocês, tá? Tá aqui o retábulo deste altar e uma imagem de São José de Anchieta, tá bom? De novo. O santuário é um santuário muito bonito, ele é muito bonito, tá bem restaurado, o IFAM cuidou muito bem desse altar. Aqui em cima, olha que interessante aqui. Aqui em cima a gente vai ter algumas imagens sacras e vamos ter algumas imagens de presépio. Lembrando que o primeiro a montar um presépio no Brasil foi o Padre José de Anchieta, lá ainda na Bahia de Todos os Santos, né? Vamos continuar andando aqui na nave da igreja. Aqui do lado nós temos dois altares que não são altares principais. Deixa eu ver qual são as informações aqui. Esses altares aqui são do século XVIII, são altares já barrocos, né? Nossa Senhora da Conceição está no centro. A gente vai ter aí Santo Inácio de Loyola de um lado e São Francisco do outro. Então a gente vai ter Santo Inácio de Loyola, São Francisco, Nossa Senhora no centro. Esses altares são do século XVIII. A imagem de Santo Inácio de Loyola é do século XVII e São Francisco é do século XVII também, só Nossa Senhora que é do século XVIII. São um dos altares. Aqui a gente vai ter um outro altar aqui com São Benedito, Santa Rita de Cássia e, como falei com vocês, a gente vai ter aqui Santa Rita de Cássia, São Benedito e Nossa Senhora Auxiliadora ao centro. Também um altar barroco, tá certo? Né? E eles são colocados aqui para tampar as pinturas parietais, que são as pinturas dos índios, que tem aí, que faziam a grafia e o enfeite dessa igreja. Vamos ver aqui. Santa Rita do século XIX, a estátua, já vocês conseguem perceber a diferença das estátuas já uma estátua do século XIX. São Benedito aqui à esquerda, do século XIX também. Nossa Senhora Auxiliadora no centro, do século XX. Já vê que ela tem a grafia já é diferente, né? Já é mais viva essa grafia. Tem que puxar meu fio aqui para o microfone não derrubar a câmera. E aqui a gente está no altar principal, no altar mor da igreja. O altar mor da igreja, a gente vai ter a pedra fundamental do altar mor da igreja ali, que é já da época, tá bom? É da época mesmo, da época da primeira catedral aqui, da primeira matriz, da primeira igreja aqui do Inácio. Aqui um pedaço do chão de época, tá vendo? Tá tampadinho com vidro, tá? Aí tem essa pintura, né, que imitam aí os ladrilhos portugueses, traz uma referência aí a Portugal. E a gente entrando aqui pelo lado aqui, ó. O rapaz também fazendo o mesmo caminho que a gente.
tá esperando o rapaz aqui. E a gente agora vai entrar aqui pelo lado, que vai para a sacristia. E da sacristia a gente vai subir lá para a cela de onde faleceu o padre José de Anchieta. Aqui é muito interessante que aqui do lado, ó, aqui na sala do devocional, a gente vai ter um pouco da catedral, da igreja antiga, tá certo? Mais uma vez, como eu falo com você sempre, a gente vai ter aqui, tá vendo? Uma construção por cima da outra, que a gente vai ter a parede da igreja antiga, né? Do templo antigo aqui dos jesuítas, lá embaixo algumas fundações, alguns muros. A história é feita assim, né? Por camadas. Vocês me desculpem, engasguei. E aqui é uma sala devocional, tá certo? Só com algumas paredes. Aqui é o mais interessante porque a gente possa olhar e ver como é que era a estrutura. Tem um forro de teto aqui que é interessante. Esse forro de teto aqui é do século XVI, entre século XVI e XVII, e era da antiga capela devocional daqui, né, do Mosteiro dos Jesuítas, aqui da tribo de Heritiba, né, a antiga tribo de Heritiba, que hoje é Anchieta. A gente está atrapalhando, o pessoal está querendo ir para a sala devocional aqui, a gente está atrapalhando, vamos sair rapidinho. Aqui a gente está na sacristia, e aqui a gente vai ter alguns relicários, né? Alguns relicários aqui de época, e aqui tem uma explicação todos os relicários. Eu acho que a gente for explicar tudo para vocês aí, vai demorar muito. Cálices de ostensórios, né? Ali a gente vai ter já uma sala da sacristia mesmo, uma imagem bonita do padre Anchieta ali para cima, mais São Benedito aqui, né? São Francisco lá de lá, e algumas roupas de párocos aqui em exposição na parede, mas aqui não dá pra gente entrar, que é essa sacristia mesmo. E aqui a gente está subindo para chegar no ponto alto aqui deste passeio, que é a cela onde passou os últimos dias e faleceu o São José de Anchieta, o padre Anchieta e o santo brasileiro. Aqui a gente vai estar no museu, que a gente vai visitar para vocês, né? E aqui vai estar no museu. E aqui é a cela. Foi neste local aqui, ó, que o padre José de Anchieta, hoje o São José de Anchieta, faleceu, passou os últimos dias e faleceu. Ele faleceu aqui. Aqui a gente vai ter uma pintura dele, né, do Beato, na época era Beato ainda, né? Tá aí essa pintura do Beato José de Anchieta, essa pintura de 1930. Aqui a gente vai ter uma relíquia do padre José de Anchieta, que é um pedaço do osso da tíbia dele aqui, ó. Aqui, ó. Aqui um crucifixo, é o que sobrou de um crucifixo, né, usado pelo padre José de Anchieta nas suas missões evangelísticas, né? E aqui a gente vai ter uma bula da canonização de São José de Anchieta, uma bula de canonização escrita por ele. Tá certo, moçada? Mais uma vez, lembrando a vocês que isso aqui essa entrada aqui na cela, no santuário, é gratuita, tá bom? O padre São José de Anchieta foi beatificado em 1980 pelo Papa João Paulo II, né? Foi santificado pelo Papa Francisco agora em 2014. É um santo brasileiro, né? Ele é tanto brasileiro quanto espanhol, mas é um santo brasileiro, né? São mais de 5.600 milagres atribuídos à intervenção do padre São José de Anchieta, né? A gente não pega na coisa religiosa, a gente pega mais na coisa histórica. Ele é importante para o desenvolvimento do Brasil, ele é fundador de uma das maiores metrópoles do mundo. E para a gente o que é importante é a história, respirar essa história. A sua crença pessoal está aqui, aqueles que são crentes, né, na Santa Igreja Católica, é ímpar este passeio. Aqueles que querem conhecer a história, é um passeio ímpar. E a gente vai terminar aqui, vamos visitar o museu e vamos terminar este passeio lá no Mar de Anchieta, né, tendo a mesma visão que o padre José de Anchieta teve pelo tempo que passou por aqui. Bom, moçada, esse foi o nosso passeio. O museu é espetacular, o santuário é espetacular, como vocês viram. A gente vai terminar esse vídeo
com esta belíssima vista do Mar de Anchieta, vista que o padre Anchieta teve por muitas vezes, né? Legal, eu falei com vocês durante o vídeo aqui, ó, vai ter uma plaquinha aqui, né, dos Passos de Anchieta, né? Que tinha andado 100 km já. E termino esse vídeo falando com vocês, mostrando, a gente andou mais de 600 km para poder vir aqui trazer um pouquinho de cultura e informação para vocês. Então não deixa de se inscrever no vídeo não deixa de dar o like, faz um gordinho feliz, tá? Ajuda a gente aí, divulga esse vídeo para mais pessoas, né? A gente estava conversando com alguns moradores aqui da região, né? E esse turismo está muito pouco fomentado aqui na cidade de Anchieta. Vamos trazer mais gente para cá. O mar é belo, tem praias maravilhosas aqui perto e tem um pouquinho de história e cultura. Beleza, moçada? Não deixa de se inscrever, deixa de dar o like, faça o gordinho feliz. Tamo junto, moçada, e até a próxima!